Olá, pessoal! Vamos falar hoje, então, sobre a anatomia palpatória do punho e da mão. Na aula passada, nós falamos da articulação do cotovelo, dos ossos que fazem parte dessa articulação e também dos músculos do antebraço. Falamos, então, sobre a epífise proximal, do rádio e da ulna, que são os ossos que fazem parte do antebraço. Hoje, então, nós vamos falar sobre a epífise distal destes ossos e a sua articulação no punho. A ulna é o osso que está localizado na medial do antebraço. Ela possui, então, na sua epífise distal, uma cabeça. Essa cabeça ela se articula com o disco fibrocartilaginoso da articulação do punho. Assim como nós temos, então, o processo estiloide. O processo estiloide é uma projeção que vai estar localizada na extremidade distal deste osso. Na lateral do antebraço, nós temos o osso rádio. O rádio, ele também possui um processo estiloide, que é essa estrutura, essa projeção que vocês visualizam aí, voltado para baixo e na extremidade distal, então, deste osso. Articulando-se, então, com esses ossos, mais especificamente com o rádio, nós temos 8 ossos, que formam os ossos do carpo, que são esses ossos que vocês visualizam aqui. Os ossos do carpo são no número de 8, que estão distribuídos em 2 fileiras. Uma fileira proximal, com 4 ossos, e uma fileira distal, com mais 4 ossos. Na fileira proximal, nós temos o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, de lateral para medial. Já na fileira distal, ou seja, se articulando com os ossos do metacarpo, nós temos o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Observem que o trapézio está se articulando com o primeiro metacarpo. O trapezoide se articula com o segundo metacarpo. O capitato, que é o maior de todos, ele está se articulando com o terceiro metacarpo. E o amato se articula com o quarto e quinto metacarpo. E aí nós temos, então, os 8 ossos do carpo. Aqui estão os metacarpos, então. Eles são nominados por números: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. O primeiro metacarpo é o metacarpo que está se articulando com a falange proximal do polegar. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o segundo, se articulando então com o dedo indicador, o terceiro se articulando com o dedo médio, o quarto se articulando com o anelar e o quinto se articulando então com o dedo mínimo. Aqui nós temos a face palmar e aqui a face dorsal. Esses ossos metacarpo, eles possuem, então, uma base, que é a sua epífise proximal, o corpo e a cabeça, que é a epífise distal destes ossos. E eles estão, então, se articulando com as falanges. O que são as falanges? As falanges são os ossos que formam os nossos dedos. E aí nós temos, então,
14 ossos que estão distribuídos em falange proximal, falange média e falange distal, com exceção do osso, com exceção do polegar, que possui somente falange proximal e falange distal. Essas falanges, elas também possuem uma base que se articula com o metacarpo, o corpo e a cabeça que vai se articular com a próxima falange, que também possui sua base, seu corpo e sua cabeça. E a falange distal, que possui somente base e tuberosidade. Como nós vamos palpar, então, esses ossos? Vamos começar pelo osso escafoide. Aqui nós temos uma abordagem anterior, ou seja, da face anterior ou ainda face palmar, onde nós posicionamos o indicador na articulação rádio-ulnar distal e realizamos ou solicitamos para o paciente uma hiperextensão de punho quando nós vamos sentir uma eminência por baixo desse dedo. Então, é exatamente nessa região aqui que nós vamos conseguir palpar o osso escafoide. Mas também nós podemos fazer a palpação através da tabaqueira anatômica. Por quê? O osso escafoide, ele forma o assoalho da tabaqueira anatômica. Então, eu identifico aqui o tendão dos músculos, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, e a gente consegue palpar, então, no assoalho da tabaqueira anatômica. Em uma abordagem posterior, então, vou solicitar para o meu paciente que ele realize uma flexão de punho, e a partir dessa flexão a gente consegue palpar o escafoide. O semilunar, ele vai ser melhor visualizado quando nós apoiamos o nosso dedo indicador medialmente ao tubérculo dorsal do rádio sobre a linha radiocarpal em direção ao terceiro metacarpo. Então, nós vamos realizar uma flexão e o semilunar ele aparecerá sobre os nossos dedos, da forma como está ocorrendo aqui na imagem. Então, realizamos uma flexão, localizamos a extremidade distal do rádio e a partir de uma flexão de punho, então nós vamos encontrar uma depressão, né? Essa depressão ela corresponde ao capitato acima da base aí do terceiro metacarpo. Já o piramidal, como a gente observa aí, nós vamos realizar então uma flexão de punho. O antebraço nós vamos colocar em supinação e a partir da palpação, então, do processo estiloide da ulna, nós vamos fazer a identificação do osso piramidal. Nós vamos, então, fazer uma pinça com o polegar e o indicador e isso vai facilitar para nós a identificação do piramidal. Já o pisiforme, lembrem que eu falei para vocês que o pisiforme estava sobre o piramidal. Como que nós vamos fazer a palpação? Nós podemos localizar o piramidal e a partir do piramidal localizar o pisiforme, ou ainda nós podemos localizar o tendão do flexor ulnar do carpo e aí fazer a palpação do osso. Por que localizar o flexor ulnar do carpo? Porque esse músculo ele se insere no osso pisiforme. Então, isso facilita para nós a palpação e a identificação, então, do pisiforme. O que a gente pode fazer também é deixar cair o punho em flexão e palpar, então, com o dedo em pinça, com polegar e indicador. E aí nós vamos conseguir facilmente identificar essa estrutura. Já o trapézio, então, após nós encontrarmos o escafoide, como a gente está mostrando aqui,
nós vamos deslocar distalmente até a base do primeiro metacarpo e solicitar ao paciente movimentos consecutivos de flexão e extensão do polegar, sentindo então o movimento da articulação. A base óssea localizada próxima à interlínea é a base do trapézio. Então, aqui nós temos a eminência tenar e a eminência hipotenar e o osso escafoide. Então, tendo como base esse escafoide, nós vamos posicionar o nosso polegar em direção ao polegar do paciente e quando a gente coloca o nosso polegar em direção ao polegar do paciente, nós vamos cair exatamente em cima do tubérculo do trapézio. E daí isso fica fácil, então, para nós identificarmos e palparmos este osso. Já o trapezoide, para nós encontrarmos esse osso, nós vamos deslocar o nosso indicador proximalmente ao corpo do segundo metacarpo. Então, observem aqui, o segundo metacarpo e o trapezoide. Então, vamos localizar esse segundo metacarpo, vamos deslizar, proximalmente sobre o corpo desse metacarpo, ultrapassando a base e caindo em uma depressão, sendo o fundo desse acidente constituído pelo trapezoide. Então, na flexão, esse osso ele se torna mais proeminente, porém não tanto quanto o semilunar, mas ele vai facilitar. Outra forma de a gente fazer a palpação e identificar é localizar os tendões do extensor radial longo do carpo e do extensor radial curto do carpo, e aí então essa depressão vai estar exatamente entre esses dois tendões. Já o capitato, que é o maior osso, o osso com um tamanho maior, ele possui uma cabeça e ele possui um corpo. De que forma nós vamos fazer a palpação do capitato? Então, primeira coisa, nós vamos localizar o terceiro metacarpo e a partir desse terceiro metacarpo nós vamos traçar uma linha imaginária até a articulação rádio-ulnar distal. Ele é encontrado exatamente na depressão dos tecidos que se encontram proximais à base do terceiro metacarpo. Então, aqui está o terceiro metacarpo. A partir do terceiro metacarpo, nós vamos deslizar proximalmente até chegar a uma depressão. Essa depressão ela é referente, então, ao corpo. E na sequência nós temos a cabeça, como está mostrada na imagem aqui. Nesta outra imagem aqui, nós conseguimos observar, então, distalmente, o terceiro metacarpo. Vamos deslizando pelo terceiro metacarpo. A gente chega até o capitato. O colo e a cabeça do capitato. Seguindo essa linha, nós vamos cair em uma nova estrutura chamada de semilunar, ou seja, correspondente ao osso semilunar. E o último osso, então, aqui nos ossos do carpo, é o amato. O amato, ele se articula com o quarto e o quinto metacarpo. Então, nós podemos observar aqui, a partir do quarto e quinto metacarpo, nós vamos deslizando e vamos chegar até o amato. E na sequência do amato, nós temos o piramidal. Outra forma de nós abordarmos este osso é através da face palmar. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar a nossa articulação interfalângica do nosso polegar sobre o pisiforme. A partir daí, nós vamos deslocar o nosso polegar em direção ao indicador do paciente. E aí a gente vai palpar exatamente o gancho do amato, que é uma estrutura fácil de palpar, porque ela é uma projeção óssea e que normalmente o indivíduo ele vai relatar dor pela compressão dos tecidos.
Na sequência, nós temos, então, os metacarpais. Os metacarpais, então, nós podemos palpar a cabeça desses metacarpos tanto na face dorsal quanto na face ventral ou palmar. Para nós realizarmos a palpação na face dorsal, nós vamos pedir para o paciente que ele faça uma flexão de dedos e aí vai ficar bem proeminente, então, ó, a cabeça dos metacarpos. E aqui na face ventral, nós vamos solicitar para o paciente uma extensão dos dedos. E aí vai ficar mais proeminente a cabeça dos metacarpos. Aqui nós temos a eminência tenar. A eminência tenar é essa estrutura que vocês visualizam aqui como se fosse uma almofadinha. A topografia dessa eminência tenar, ela está limitada entre o primeiro e o segundo metacarpo. E ela vai ser formada pelos músculos abdutor curto do polegar, pelos oponentes, pelo flexor curto do polegar e pelo adutor do polegar. Assim como nós temos também a eminência hipotenar. A eminência hipotenar é a que está no lado contrário. E a topografia dela é relacionada ao quinto metacarpo. E ela vai ser formada, então, pelos músculos palmar curto, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Além dessas estruturas, nós temos aí a artéria radial e a artéria ulnar. Então, nessa região, nós vamos palpar o pulso radial e o pulso ulnar. O pulso radial, nós vamos tomar como base o tendão do flexor radial do carpo. Essa artéria ela vai estar passando lateralmente ao tendão desse músculo. Então, fica fácil de nós localizarmos. E o pulso ulnar, nós vamos perceber esse pulso, então, na parte lateral do osso pisiforme. Localiza o osso pisiforme e lateral a ele, nós vamos sentir a pulsação desta artéria. O que a gente pode pedir para o paciente é que ele realize, então, um leve movimento, né, de extensão para conseguir liberar os tecidos e facilitar a palpação ou a gente perceber a pulsação desta artéria. Com relação à inervação, nós temos aí o nervo mediano. O nervo mediano ele é um nervo importante porque os pacientes muitas vezes eles vêm nos procurar por lesão ou por compressão desse nervo, né? E ele está então limitado ou localizado topograficamente. Ele é limitado, vamos dizer, lateralmente pelo flexor radial do carpo, medialmente pelo flexor superficial dos dedos, do dedo mínimo, pelo flexor superficial dos dedos, do dedo indicador, posteriormente. De que forma nós vamos fazer isso? Localizamos, então, o músculo palmar longo e vamos empurrar lateralmente o tendão do palmar longo. E aí nós vamos conseguir palpar exatamente o nervo mediano. Já o nervo ulnar, o nome mesmo está dizendo que ele está mais próximo da ulna e nós vamos então localizá-lo ou palpá-lo na margem lateral do tendão do músculo flexor ulnar do carpo. E é possível que a gente role então sobre esse nervo sobre o músculo superficial dos dedos relacionado aí ao dedo mínimo. E a tabaqueira anatômica, já falei para você sobre a tabaqueira anatômica anteriormente. Então, essa estrutura que vocês visualizam aqui, que ela é limitada medialmente pelo músculo extensor longo do polegar, lateralmente pelo músculo extensor curto do polegar
E o assoalho da tabaqueira anatômica é formada pelos ossos escafoide e pelo trapézio, que são as estruturas que formam, então, a tabaqueira anatômica.